cristã, né, tratando desse tema, né, eu acho que isso tem sido o grande pilar nosso de levar isso, né, para o empresário, tanto o já estabelecido, para ter uma mudança de conceito em relação ao que ele faz, à empresa, aos negócios, mas também aquele que está iniciando um negócio, começando a empreender. Uhum, E como você disse bem aí, eu acho que é iniciar bem, uhum, iniciar o seu negócio tendo propósito, né. uhum, E nós temos um grande desafio hoje no Brasil, que os pequenos negócios, normalmente eles iniciam em família, né. uhum. Então quando você traz, uma vivência profissional em família, então está envolvido ali o pai, os filhos, a esposa, por vezes, envolvido. Então você tem que estar preparado não só financeiramente, não só estruturado o seu negócio, mas de um relacionamento, Uhum. né. Olá, olá, esse é o Momento PIB Curitiba, gente. Oportunidade aqui para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo aqui dos vários ministérios, dos vários projetos que acontecem aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba e com mais profundidade e propriedade a gente conhece aqui um pouquinho dessas iniciativas. Gente, você que está ouvindo aí na Rádio Marumbi FM, no Momento PIB Curitiba, seja muito bem-vindo. Quem também estiver assistindo aí no YouTube, na Rede Super também, canal 31.1. É uma alegria poder ter a sua audiência. Corre aqui nas nossas redes sociais, né, e compartilha, comenta com a gente, né, sobre esse conteúdo e como é que ele está te impactando, como é que ele está sendo útil para a sua vida. Também é tão gostoso, tão precioso poder ouvir o seu retorno, o seu feedback aqui, né, a sua participação com a gente em um dos vários canais aqui para alcançar a sua vida. Esse é o nosso intuito, né, a nossa intenção de abençoar a sua vida, a sua família e quem sabe o seu negócio também, né? A sua empresa, a sua carreira. Por quê? Porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo um projeto aqui que já acontece há anos, né? Esse ministério tão especial aqui do Café com Negócio. E hoje eu estou com a alegria de receber aqui o Arquimedes e o Gediel, esses dois empresários aqui também de mão cheia e homens de Deus também muito especiais que estão na liderança do Café com Negócio. Esse projeto que estabelece conexões, né, um network, mas também traz conteúdo precioso para a vida de tantas e tantas pessoas, né, Ark? É mais ou menos isso que define assim o Café com Negócio. O que que você pode complementar para o pessoal entender bem o que que é o Café com Negócio? É verdade, né. Bom, que bom saber que você está nos assistindo, né, nos vendo nesse momento, nos ouvindo. E o Café com Negócio é isso e mais um pouco, sabe, Albert? É algo que a gente entende que nasceu por uma necessidade local, mas que tem aí, expandido, né. A gente tem a gente tem conseguido alcançar lugares e pessoas que nós nem imaginávamos. Para você ter uma ideia, às vezes pessoas nos ligam de fora: "Ó, como que vocês fazem?" Sul, Uhum, norte, sul do país, né, e assim, para entender essa dinâmica do café com negócio. Então o café com negócio, ele se define na conexão entre pessoas. É, e é interessante, isso é bem complexo quando você traz isso principalmente para o meio cristão, né, conexão uhum, de negócios dentro da igreja, porque é uma linha muito tênue, sim. né, a minha vida pessoal e os negócios. E o café com negócio, ele vem aí quebrando barreiras, graças ao bom Deus, né, com um diferencial na vida das pessoas, é isso que nos alegra, não é para Uhum, nós, né, não é a uhum, primeira igreja batista, não é o Ark e o Gediel, a equipe uhum, nossa, a gente tem uma equipe robusta, mas é para o reino e uhum. glória de Deus. Não, e o maravilhoso é porque são homens, gente, de Deus, mas também empresários que têm essa visão, que têm esse entendimento para poder conversar, poder, né, cuidar, ajudar, atrair, porque a gente percebe, já tem ouvido a falar, né, sobre como o marketplace, né, o mundo dos negócios é uma fronteira missionária, é um campo missionário muito grande para as igrejas, né, que precisam despertar e desenvolver projetos, iniciativas, sim, de poder alcançar a vida, né, porque a gente passa, gente, 6, 8, 12 horas dentro de uma empresa, de uma carreira, né, no mundo do trabalho, e por que não a igreja alcançar essas pessoas que estão lá dentro, né? Então, é precioso poder ver essa iniciativa e, é claro, essa linha tênue do cuidado, porque o pastor ou a igreja, ela não tem interesses, né, sobre o empresariado por questões de recursos, né, ou patrimônio, enfim, o que ela tenha, ainda que sim, muitas vezes eles podem ser usados em projetos sociais, em projetos missionários, em tantas iniciativas e amém por isso, né? Mas o grande foco e olhar
é o coração, né? É a vida das pessoas, né, Gediel? Como é que você tem percebido esse impacto na vida das pessoas, às vezes na família de um empresário, de alguém que está perseguindo uma carreira ali, né? E precisa, antes de tudo, tratar o coração aí no Café com Negócio. E a gente tem sido intencional com isso, Albert, porque esse é um dos principais pilares nosso. Por ser uma comunidade, cria o seu negócio, mas de um relacionamento, Uhum, né? E eu acho que quando você coloca um propósito nesse negócio muito bem definido, você entende que aquele negócio também tem um Deus ali, tem a tua fé envolvida ali, uhum, eu acho que isso acaba, facilitando esse relacionamento familiar para esse pequeno negócio. uhum, E o grande empresário enxergar também toda o seu recursos humanos que tem ali, uhum, não simplesmente como mais um número, né, mas sim uhum, como um colaborador, uma pessoa que tem um coração, tem uma alma, tem um espírito que precisa ser entendido disso. Por mais que ele entenda que ele está comprando, sim, uhum, a hora de produção daquele profissional, mas é um ser humano que precisa de Deus, que precisa ter esse entendimento uhum, espiritual. Então, esse trabalhar, ele é muito importante hoje, né. E uhum, nós do Café com Negócio tentamos, levar essa mensagem. O uhum, nosso lema é "Conexões do Reino", então uhum, é criar essas conexões, mas levando essa mensagem, né. uhum. Os nossos palestrantes têm sido, brifado nisso também: "Olha, Sim. nós queremos isso", né, e Deus Uhum. tem nos agraciados aí com palestras que têm levado os empresários e empreendedores a esse caminho, né. Perfeito, Gidiel. O que você colocou aí, cara, é muito legal, porque esses tempos eu estava lendo um dos aqueles livros de uma coleção da HBR, a Harvard Business Review. Eles pegam os principais artigos, assim, das últimas décadas, né, e fazem coletâneas sobre vários assuntos, né, gestão, gerenciamento, né, inteligência emocional, enfim. E o curioso é que eu estava lendo esses livros, e aí o cerne, o contexto, cara, é bem isso que você falou, da gente ter um olhar para o nosso colaborador, para o nosso funcionário, para o nosso líder e tal, o coração, o emocional. E quando você vê isso, fala, cara, mas a Bíblia já fala disso já, né? Ah, 2000 anos atrás, muito tempo. Jesus nos ensina a olhar o próximo, a amar o próximo, né? A colocar as coisas que realmente precisam ser importantes primeiro, como a Deus, né? O próximo. E aí você vê depois esses inúmeros experts aí, né, da área de gestão e tudo mais, falando que a gente tem que cuidar de pessoas, né, e olhar para nossa organização. E legal que o Café com Negócios tem ajudado isso, então, É. de uma forma Não, e prática, né? assim, Albert, até contribuindo um pouco, principalmente vamos falar de pequeno e médio, né? Hoje, mais de 80% mais de 90% das empresas são dos pequenos e médios, né? Uhum, Nosso estado, quem emprega, mais de 80% da empregabilidade, segundo uhum, o Sebrae e dados da própria Getúlio Vargas, é o pequeno e médio. sim. Só que o Café com Negócio é interessante, que ele é mais uma ferramenta de aprendizado na vida das pessoas, Uhum, né? E o empreendedor, o profissional liberal, o líder, né? Às vezes você não uhum, tem seu CNPJ, mas você, para liderar, você precisa ter o senso, né, a necessidade de aprender. Eu uhum, tenho que estar sempre vivendo, né, uhum, num aprendizado, porque é assim que é a vida. sim. E muitas das vezes, quando a gente traz os dados, por que que uma quantidade tão grande de empresa fecha, quebra em 5 anos, né? Uhum, Claro que muitas vezes tem os fatores clientes, economia, etc, tal, mas é a falta de busca, né, uhum, de De aprendizado, preparo, de né, é. preparo, ferramentas, né? uhum, E as pessoas veem assim: "Poxa, isso custa tão caro, é tão caro as ferramentas". Não é. Tá uhum, próximo, tá assim, ó, à uhum, disposição das pessoas, e ferramentas excelentes. E a gente uhum, aprende muito com isso, sabe, Albert? Tem um uhum, ditado que fala assim, ó: "Se não serve como exemplo, que sirva como lição", não é sim. verdade? Uhum, E dentro uhum. do empresariado, dentro do empreendedorismo, do profissional liberal, na liderança, é Uhum, isso. Então a gente tem que buscar ferramentas que nos auxiliam. E o Café com uhum, Negócio tem sido uma ponte, tem É. sido uma ferramenta de aprendizado. que legal. E a gente aprende com pessoas que não, às vezes não está na revista Forbes, Uhum, não é? Às vezes eles não estão no valor econômico, uhum, está no dia a dia, uhum, está no dia a dia.
Porque é a nossa realidade. Sim. É a nossa realidade, Albert. E que vivem na É prática. legal, Albert, assim, e essa é uma mensagem que a gente tem muito tentado fundamentar isso, Uhum. porque a gente não pode culpar tudo Deus também, né? Uhum. Né? Uhum. Eu sou um empreendedor cristão, então isso vai dar certo porque Deus vai cuidar. Deus tem sim o interesse de nos abençoar. Sim. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, Uhum. né? Como empreendedor cristão, primeiro é ter princípios, mas segundo, você precisa estar preparado para aquilo que você vai fazer. Então, não adianta você não estar preparado, não entender, não estudar Uhum. aquilo que você se propõe a empreender, né? O segmento, seja. Porque tem ferramentas, como o Marco Sim. falou hoje, inúmeras ferramentas, inclusive de graça, Uhum. para esse empreendedor se Uhum. preparar para o empresário, pequeno empresário, médio empresário. Então, é necessário. E Deus, a partir desse momento que enxerga na vida desse profissional, dessa família empreendedora, Deus Uhum. vai abençoar, né? Uhum. Porque se preparou, né? Uhum. Porque não a gente só coloca a culpa em Deus. Eu vou iniciar e me lanço no escuro e Deus vai abençoar. Claro que Deus abençoa, mas você precisa se preparar para isso, né? E assim, Albert, só para complementar, né? Nós precisamos estar atento às Uhum. mudanças de mercado, sabe? Estar Sim. atento, porque as coisas mudam. Quando eu falo de Sim. mercado, ao nosso redor, Uhum. essas mudanças. Então, e são essas ferramentas que ela vem contribuir para a gente no dia a dia. Tá. Né? Uma vez eu conversei com um executivo de uma startup, né? E aí eu falei para ele, olha, eu tá tendo algumas startups no meu negócio. Ele falou, que sabe o Uhum. problema maior nosso? Ele trouxe para ele a responsabilidade. Nós achamos que nós sabemos tudo. Uhum. E isso é um problema. Uhum. Isso é um problema, né? Então, você tá aberto para as mudanças, para o aprendizado, isso é muito importante, é a essência do seu negócio. Sim. E aí entra então o Café com Negócio como uma ferramenta que vai ajudar então todos esses empresários, né, profissionais liberais. E aí a pergunta é como usar dessa ferramenta? O que espera e aguarda ele aqui no Café com Negócio? Que coração, que mentalidade, né? Qual que é a melhor forma dele aproveitar um Café com Negócio aqui quando ele participa com a gente? Bom, um dos primeiros pontos é o seguinte: ele tem que vir com uma predisposição de criar conexões, Tá. né? Esses dias falando com uma pessoa, pois é, eu tive no Café com Negócio 2 vezes e não consegui criar conexões com ninguém. Aí eu perguntei: você levou o material da sua empresa Uhum. impresso? Você falou com, não, pois é, eu fui tomar meu café no cantinho. Aí não vai conseguir criar conexões mesmo, né. Então eu acho Uhum. que esse é o primeiro passo, tem que vir para o Café com Negócio entendendo que nós temos mais de 300 negócios diferentes, Uhum. que algum desses negócios pode ser o core business do seu negócio e ter bons exemplos para você, ou ser alguém que pode ser, alguém que possa criar uma conexão, inclusive de gerando, negócios entre cliente e quem está vendendo. Então, assim, ó, tem que estar aberto a isso. Esse é o principal Uhum. objetivo, Uhum. né? E aprender, né? Tá. Eu acho que tem que vir com esse coração ensinável realmente, disposto a quebrar alguns conceitos e alguns preconceitos em que, por vezes, o empresário tem, né? Uhum. Ouvir, né? Eu acho que nós temos palestras e cases de Uhum. sucesso em que a gente apresenta aqui, né? Então, é importante estar preparado e querer aprender realmente. Tem que vir com esse coração ensinável, Não, é né? interessante o que o Gediel está falando também, Albert. Eu tive uma experiência interessante de um profissional da área de agronegócio. Hum. Eu falei para ele, rapaz, o que você veio fazer aqui, né? Porque a gente está numa capital, o agronegócio aparentemente às vezes distante, né? Uhum. Falando na essência do agronegócio, né? Sim. Aí ele falou, vou falar uma coisa para você. Do meu segmento, isso foi uns 2 anos atrás, só tinha eu aqui. Ele falou, só eu. E, inclusive, não tinha nenhum cliente potencial para mim. Ele falou, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Nas trocas de cartão, né, nas trocas dos cartões ali, Uhum. uma pessoa falou, você é do agronegócio? Do agronegócio. Irrigação. Tem uma empresa no norte do Paraná, no sudoeste do Paraná, que está precisando do seu serviço, do seu Olha aí. trabalho. Fez a conexão, um tempo depois ele me falou, o melhor negócio do ano Uau. foi fechado nisso aí. Uma indicação. Uma indicação. Porque não estava diretamente ligado a ele ali, não é o cliente final dele, mas foi o meio, foi a ponte Uhum. de uma indicação que ocorreu. E aí que o Gediel falou, então não adianta, isso é em qualquer lugar. Sim. Vamos falar o sim. Sebrae. O Sebrae faz as feiras de negócios, né? Uhum. Sei lá, também 1.500, 2.000 pessoas. Mas para você ir, entrar mudo e sair calado, não
vai Pois é, prosperar. não vai adiantar. E aí, na prática, o pessoal vai chegar aqui por volta, falando do café com negócios Presencial, presencial, sim. né? Uhum. Começa que horas, aí tem esse tempo de café e network, e aí a gente entra para as palestras, onde ainda houve ali, né, alguns Sim. pitches ali do Uhum. pessoal que está apresentando. Como é que é essa rotina? Então, nós abrimos o check-in a partir das 7h30, Uhum. tá? Então, primeiro você precisa fazer a sua inscrição para estar junto com a gente aqui, até para a gente entender o número de preparar kits e tal. Então, faça a sua inscrição, né? O link tá lá na bio do Instagram, vai lá, faça a sua inscrição. Chegue 7h30, faça o seu check-in. Das 7h30 até 9 horas é servido literalmente o café, Uhum. tá? Então o pessoal toma o café ali e esse é o momento de conexão. Tá. Nós temos uma mesa, Albert, uma mesa grande, aonde todas as pessoas que trazem o seu material, nós tratamos de expor esse material, Legal. seja cartões, seja flyer, a Uhum. gente expõe ali de forma muito carinhosa e bem organizado, Uhum. e é incrível, a gente criou uma cultura que as pessoas ficam em volta dessa mesa procurando ali Uhum. clientes e fornecedores. Então, Uhum. é muito interessante você trazer esse material no dia e deixa um pouco na exposição Tá. e o restante na sua mão ali para você, durante esse tempo, ir conversando com pessoas. Enquanto você toma o café da manhã, Uhum. você falando com pessoas, abrindo teu coração, falando do seu negócio, ouvindo de outros negócios, ouvindo de experiência. Então, esse é muito Uhum. enriquecedor. E assim, né? É o lead mais barato Sim. do seu negócio. Exatamente. É o lead mais barato. Uhum. É. Porque chega ali, eu Uhum. converso com o Albert, poxa, um baita lead aqui, ó. Uhum. Coincidiu, É, ou não é? é isso aí. Mais barato que existe no mercado. Que legal. E É. aí isso vai acontecer durante ali uma Uma hora, hora, mais ou uma hora e menos? meia, 1h20, mais ou menos, Tá. esse tempo de conexão, né? Aí nós abrimos as portas do templo e aí recebemos o pessoal. E aí, nesse momento, está tendo aquele pitch ali de alguns negócios sendo apresentado ali. Uhum. Apresentamos o nosso hall de apoiadores Tá. também, né? Para fazer conhecido do nosso público empresas que apoiam esse projeto Sim. tal, né? Que tem sido uma bênção. A gente só consegue fazer isso, Albert, Uhum. e apresentar e trazer esses palestrantes pelo apoio que a gente Uhum. recebe de Uhum. empresas que têm o coração voltado no reino, né? Sim. E em seguida a gente oportuniza para algum dos nossos ministérios que são alinhados, ou não diria, mas afins do nosso ambiente ali, como a Abasc e tal, a gente Uhum. faz alguma apresentação, Uhum. apresenta alguns cases de sucesso de algum empreendedor e já vamos para as palestras. Legal. E aí, esse é um momento, vamos dizer, um momento alto realmente, Uhum. que são 2 palestras, uma em seguida da outra, tal, Tá. que e dessa vez aí, o Marco Uhum. pode falar, É. e nós estamos com 2 É. nomes E fantásticos. é incríveis. interessante que nós somos agraciados assim, geralmente trazemos palestrantes de perfis diferentes, Uhum. mas isso é interessante, isso é Uhum. bom, porque alguém vai te agradar, Sim. um deles agrada o seu, outro me agrada. E Uhum. depois, você somando a somatória, os dois agradam, porque são. Albert, é interessante isso, né? A gente já trouxe pessoas da área de franquias, Uhum. já trouxemos Uhum. na área de tecnologia, Uhum. já Comunicação. trouxemos de comunicação, Uhum. de alimentos, né? Do Uhum. iFood, por exemplo. Já vi- Uhum. Então, assim, de entretenimento, Jurídica. Sim. jurídica, de entretenimento. Uhum. Então, são vários profissionais. E esse, inclusive, vem aí 2 CEOs de empresas, né? 2 profissionais de alto gabarito. Então, a gente está Uhum. falando uma empresa, um dos palestrantes nosso hoje, ele é o presidente do conselho do Grupo Jacto. O Grupo Jacto, para quem não conhece, é uma empresa de quase 80 anos, Uhum. tá? Ela hoje atuando em mais de 100 países. Uau. A hora que você começa a ver a história desse grupo, dessa empresa, gente, É empresa de de um- implementos agrícolas, né? implementos Isso. agrícolas, agronegócio, eles têm hoje trabalhando em mais de 100 países. Albert, começa de uma oficina para chegar onde Uhum. está hoje. Nós estamos Uhum. falando de um faturamento de 6 bi. É. Então não é qualquer E empresa, né? uma fábrica fantástica. Eu tive o privilégio de Olha aí. visitar lá em Pompeia, a fábrica da Jacto. Gente, os processos ali de produção, a fábrica assim, rodando como um pianinho, limpinha, maravilhoso ali, e é muito legal. Os equipamentos que eles fabricam, gente. O pessoal talvez conhece muito pelos sistemas costais de pulverização. Sabe aquelas Isso. mochilas Uhum. assim para pulverizar, né? Defensivos agrícolas e outras coisas, mas eles têm outros aparatos no portfólio lá e é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda é a visão
de mundo, de cosmovisão para a cidade de Pompeia, né? E para o Brasil que a família Nishimura tem de impactar pessoas através da educação, ministério, cuidado do casal, né? Da família, que daí veio a Universidade da Família, né? Sim, É. sim. E ainda, o interessante disso deles, o que eu tenho, o que nós temos, não é para nós. Uhum, A gente precisa dividir para os outros, sim. né? Então eles trazem esses cases para eles, a experiência de vida deles é Uhum. muito enriquecedor. Então, É. de repente, você está passando um momento na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, né? E precisa ouvir alguém, Uhum, né? Que você, poxa, cara, que bacana. uhum. Teve jeito, teve sucesso. Além dele, nós estamos trazendo o Sandro Gonzalez. Sandro Olha, o Gonzalez. Sandro Gonzalez, além de escritor, tá? Ele teve aí uma grande referência, inclusive, no própria revista Forbes, a Você S.A., como Uhum. um dos maiores executivos do Brasil, uma voz que entra, que penetra, né, no mercado corporativo. Uhum. O Sandro Gonzalez, além de tudo isso, ele é pastor também, escritor, Uhum. palestrante e presidente do grupo Transpes. Tá. Ele tem assim um feeling com gestão de pessoas, né, Gediel? É. Muito grande, assim, um dos profissionais referência no mercado. Uhum. Faz parte também do GKPN, Sim. tá? Faz parte, é um dos líderes do GKPN. Uhum. Então ele tem rodado não só no Brasil, como no mundo Uhum. todo. E nós vamos ser agraciados com o Sandro Gonzalez também. Ele É. tem um perfil diferente do Chum, Sim. né? Diferente. Nós estamos falando um técnico, né? O industrial, e estamos falando gestão de pessoas, Uhum. né? Ele tem essa característica, além dos trabalhos que eles fazem dentro da empresa dele, da Transpes, que é fantástico. É interessante isso, porque quando a gente começa a ouvir, gente, vocês fazem isso. Fazem isso. Uhum. Então, o Sandro Gonzalez e o Shino Shimura no próximo Café com Negócio. É isso aí. Dia 25 de abril, gente. Então não perca aí, corre lá para fazer sua inscrição, trazer o pessoal da empresa aí, né? Chama o teu chefe para vir participar, né? Quem é líder aí traz aí os seus colaboradores também para serem impactados nesse tempo muito especial então do Café com Negócio. E aí eu estava curioso para a gente falar um pouquinho dos assuntos, um pouquinho, né, mais a fundo, mas entender também essa dinâmica. Como é que vocês vão pensando ali os assuntos, os temas, os convidados que vão vir, né? Porque às vezes a gente olha para um contexto e, puxa, sei lá, o empresariado hoje aí tá angustiado com a reforma tributária, por exemplo, né? Então era bom a gente tentar achar alguém nessa área aqui. Ou vocês vão sentindo, não, ó, Deus está nos direcionando a trazer alguém que vai falar sobre visão de mundo ou família, né? Ou cuidado da saúde. Como é que é essa condução dessa linha toda aí de temas? Albert, assim, eu acho que nós vivemos num momento no Brasil de ebulição em várias áreas, né? É. Então, é política, é a economia, algumas incertezas, inclusive, que a gente vive. Tem a reforma tributária, que está aí, ainda tem vários elementos a serem entendidos, né? Desde o pequeno, esse dia participando de um evento, você percebe as incertezas que o pequeno empresário tem em relação à reforma tributária, né? Mas o que acontece? Essa área técnica, a gente tem muita oferta de palestras, eventos, as entidades de classe têm se debruçado nisso. Eu sou do setor de varejo, né? Essa área tem massificado encontros, eventos para tratar dessas áreas, né? Mudanças de hábito de consumo. Então a gente percebe que isso é uma oferta muito grande. Claro, aí que a igreja e o Café com o Negócio também tem que ter uma visão nessa área. Mas a gente sempre tem buscado ao Senhor uma direção e temos sido agraciado em trazer pessoas que Deus tem nos direcionado, não só tecnicamente, mas como experiência de vida. Sim. Tá? Eu acho que isso tem impactado muito as pessoas que participam aqui. E o Ark até falou agora há pouco a importância que nós temos. É eclético o nosso nível de palestrante, várias áreas, mas Deus acaba direcionando e as palestras são direcionadas, impactando vida, trazendo as pessoas para uma realidade de que Deus é importantíssimo dentro dos nossos negócios. Eu acho que esse é um viés em que nós temos como propósito principal, né? A questão técnica a gente acaba induzindo,
Uhum. Eu até gostaria de deixar aqui, nós também temos o programa Café com Negócio, Que é tá? diferente É do diferente. presencial, né? Aí Uhum. sim a gente aborda um pouco, um tema um pouco mais técnico. A gente tem, temos colocado aqui no ar, no programa Café com Negócio, entrevistas assim mais técnicas. Tá. Mas o café presencial, Uhum. eu diria assim, a gente tem levado mais uma mensagem Uhum. em que Deus tem direcionado mesmo para aquele Legal. momento, Mais né? ministerial, né? Ministerial. E assim, é interessante que os palestrantes geralmente eles perguntam: que tem algum tema que gostaria que abordasse? Uhum. Uhum. Eu devolvo aquilo que estiver em seu coração. Ore e vê. Sabe por quê, Albert? Quantos palestrantes, né, Gediel, de uma área, Uhum. né? E o mercado é segmentado, né? Sim. De uma área específica, a gente acha que esse cara vai falar sobre o Uhum. seu produto. Uhum. Nada. Ele Uhum. sente e fala assim: não, é outra coisa que Deus mandou falar. Vai É. falar de negócios, vai falar case da empresa, mas a essência da palestra dele não está ligado naquilo que realmente ele faz. Uhum. E aí, no final, você entende o porquê. Sim. Você entende por quê. Albert, vou falar uma coisa para ti aqui, ó. Eu tenho um empresário, ele, no último café, ele falou assim: ó, eu quero fazer 50 inscrições. 50. Uau. Eu falei: pô, cara, que benção, né? 50 inscrição. E ele fez as 50 inscrição, mandou os nomes dos funcionários dele. Uhum. Ele me chamou uma semana depois e falou assim: Ark, eu tive funcionário, nunca entrou numa igreja evangélica. Nunca, Legal. nunca. Uhum. Saiu assim, impactado Uhum. pela palestra, pelo modelo e jeito da palestra do palestrante que veio no Café com Que Negócio. legal. Teve um outro que falou bem assim: olha, nós tínhamos 2 dos nossos colaboradores que estava 15 anos afastado da igreja. Uhum. O cara estava machucado. Uhum. Falou para ele assim: vamos lá, já que é negócio, vamos lá. Sabe? Então, assim, e também saiu. Hoje desses estão sendo discipulados, inclusive, pro Que batismo. bênção. Você tá entendendo? Então, assim, aí você vê, poxa, cara, que bacana. Porque às vezes, quando vai na vontade do Ark e do Gediel, a gente quer um direcionamento. Claro, claro. Mas se for nosso direcionamento, É. pode dar ruim. E- Pode dar ruim. E olha, tem muita gente que nos acompanha na nossa programação aqui que muitas vezes são pastores de outras igrejas, até de outras denominações também, e estão pensando, puxa, o que que eu faço com os empresários aqui da nossa igreja, né? Gente, vocês estão ouvindo aqui como não é algo complicado. Claro, você talvez não vai começar tão grande com 2.000 pessoas aqui, mas um jantar, um almoço, um Isso café, trazer alguém ali que, né, tenha uma maturidade, já um tempo com Jesus, para poder trazer uma palavra um pouquinho técnica, compartilhar do seu conteúdo, do seu conhecimento é válido, ok, mas os testemunhos de vida, né, É isso aí. daquilo que Sim. transformou a realidade aí. deles, vai fazer toda a E até, né, diferença. Gediel, tem igrejas, né, que a gente tem apoiado. Sim. Não é verdade? Sim. Tem apoiado. Eles vêm no Café com Negócio, é interessante isso, né? Eles observam, isso. tal, nos chama para conversar. Ah. Tem algum problema nós replicarmos o modelo de vocês? Problema algum. Única Uhum. coisa, você tem que entender o seu perfil de igreja, Sim. o seu pessoal e adaptar na maneira deles. E a gente Uhum. tem feito isso. E veja, nós temos aqui na Primeira Igreja Batista, nós temos o Kindle também, Uhum. que é um ministério voltado para empresário, né? Uhum. E interessante que o Café com Negócio, nós não temos conflito, nós não Não. temos rota de conflito, Legal. porque a gente atua de forma paralela, com o mesmo objetivo, né? Com Uhum. propósitos parecidos, mas atuando de forma distinta. Uhum. Mas, Albert, eu acho que muito interessante é que o café presencial, ele tem levado. O seu Elias é um exemplo disso. Uhum. O seu Elias foi um palestrante em que criou uma expectativa no mercado em que ele atua, que é de cabeleireiros e Sim. barbeiros, né? Uhum. Nós tivemos aqui mais de 600 profissionais dessa área que num sábado de manhã esses caras estão atuando. Fecharam a barbearia. Fecharam pra vir pra Fecharam a cá. É o barbearia. melhor dia de negócio. Isso. É. Mas o interessante é que o feedback deles depois é que eles vieram com uma expectativa Uhum. de ouvir o cara técnico, como é que esse cara cresceu, como é que esse cara ganhou Uhum. dinheiro, como é que esse cara ampliou os negócios dele, como é que esse Uhum. cara sustenta o número de lojas que ele tem, Sim. como é que esse cara cobra 10 mil reais um corte de cabelo, eu quero descobrir como faz isso, né? E Uhum. aí depois os caras saem dizendo, não, peraí, cara, esse cara não, o 10 mil é uma consequência, existe um Uhum. propósito em tudo isso, existe uma vida com propósito, existe um negócio com propósito. Uhum. A Patrícia Leal, que é a CEO do Grupo Girafas, Uhum. ela disse assim,
ela impactou a plateia dizendo assim, ser rico e ter dinheiro traz felicidade sim. E isso é meio Uhum. contraditório até no É. mundo, no linguajar cristão, tal. Uhum. E ela explicou depois isso, Uhum. mostrando as ações em que ela faz no mundo de Uhum. assistência social. E ela falou: eu Uhum. só consigo fazer isso porque eu tenho Sim. recursos. Então, as pessoas chegam aqui com uma percepção, Uhum. e ela é importante, a gente tem testemunhos importantes, mas são impactadas com a sua vida. Eu acho que isso Uhum. é muito interessante. Esse é um dos principais objetivos do Café com Que Negócio. legal, né? Eu lembro acho que foi o Ricardo Martins também da área de imobiliária, né? Imobiliária, Imobiliária, E ele isso. também, talvez as pessoas com uma expectativa muito mais técnica, uhum, e ele deu um show ali do testemunho de vida, de como Deus impactou e transformou a vida dele, né? O casamento, a perseverança também que ele teve, né? é. Agora, falando aí do Nishimura, né? Do Shun Nishimura, já tem um gostinho aí do tema, da linha? Será que ele vai na questão da sucessão, que é algo forte ali na família Nishimura, né? Ou o que você acha que ele vai estar Então, trazendo? eu não deveria falar, mas eu vou falar. Dá um spoilerzinho Vou dar um aí. spoilerzinho. Numa conversa com ele, ele falou: que eu vou levar o meu pai junto. Eu Legal. quero que o meu pai feche a palestra para falar sobre isso. Então, eu acredito que Uhum. ele vai trazer um pouco sobre sucessão e Tá. conflitos. Vai falar muito Uhum. sobre, né? Eu Uhum, creio que pode falar alguma coisa sobre conflitos, né? Sim. Como eu disse antes, é o que está no coração deles, né? A gente está Uhum. acertando alguma coisa, a gente fala o nosso público, quem frequenta o Café com Negócio, e aí Uhum. eles vão trazer a palestra deles, mas a essência deles é trabalhar sobre conflito, né? Como o Tá. Gediel falou antes aqui, né? As transições de negócio, de empresa, né? Uhum. Robert, a gente teve uma pandemia recentemente, Uhum. muitos donos de pequenos, grandes negócios Uhum. nos deixaram, sim. entraram em Uhum. óbito, morreram, né? E Sim. como que ficou isso Essa depois, né? sucessão, né? Essa É. sucessão, É. e Uhum. tem ela em vida e tem em morte, quando Sim. acontece Uhum. algo trágico, E né? eu lembro do David Ashcroft, ele é o presidente da GLN, a Global Leadership Network, responsável pelo Global Leadership Summit que acontece no mundo todo, né? E ele deu uma palestra excelente sobre transição, onde ele fala sobre a questão do tempo. Muitas vezes o tempo é o seu maior Claro, aliado, é isso mas mesmo. também pode ser a maior ameaça num Uhum, processo de uhum. transição, né? E a sucessão, enfim, quer seja de alguém que perdeu, ou dos filhos, a nova geração, né? O Grupo Jacto está indo aí para acho que a terceira, quarta geração. Que exemplo de sucesso, de transição de negócios, de sucessão pacífica, linda. Eles têm um vídeo no YouTube, gente. Se você procurar ali, né, sucessão Nishimura, né, a Fundação Jacto, gente, é de É impressionante. emocionar a Impressionante. reverência e como eles honram os pais e as outras gerações que vieram, né? Assim como aqueles confiam e delegam e já estavam preparando também essa nova geração. É algo maravilhoso de Não, e assistir, né? assim, ó, Gidiel, para você hoje atuar, Albert, atuar em 100 países, você tá me entendendo? E Uhum. você liderar os seus segmentos em muitos É. lugares. Então, nós estamos falando de um baita negócio, de Uhum. uma empresa, né, de referência mesmo naquilo que faz. Então, a gente Uhum. vai ter o prazer de ter esse presidente do conselho, a pessoa que é o. Ele não gosta que fala isso, né? Sim, Mas é sim. o cérebro do negócio. É, Você tá entendendo ou é. não? A Isso hora que aí. você entra nos bastidores, na É, mesa, nas decisões, não. é. Aí, presidente, É isso você tá aí. entendendo? Olha a responsabilidade disso. E vai Uhum. estar conosco, né? Então, a expectativa aí ela é grande, né? Com a família Nishimura Uhum. conosco. Uhum. Então, a gente acredita que vai impactar muitas vidas. Com certeza. Lembrando, né, da Universidade da Família, que vem de Verdade. quebra Uhum, aí com esse know-how. Talvez uhum. você que está nos acompanhando já tenha feito algum dos cursos ou já ouviu falar com certeza aí do Crawl, que Homem é a ao parte de máximo. finanças, Homem ao É. Máximo, né, Mulher 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 única. única, Única, são os né, mais. É, tantas iniciativas. é. Habitudes também, um Uhum. programa muito legal para você trabalhar com seus colaboradores. Eles têm lá o IES, que é um programa de vocação para o mundo do trabalho já para começar com adolescentes, né, descobrir aí a sua carreira, enfim. Entre em contato aí, procura aí a Universidade da Família também para você conhecer mais desses cursos, desses programas, trazer para sua igreja, para sua organização também, como vai fazer diferença na vida dos seus funcionários, dos seus colaboradores aí, um dos vários cursos da Universidade da Família, fruto desse ministério e da É família isso mesmo, Nishimura, é né? isso mesmo. E não diferente também o Sandro, né? É, O Sandro, que é Sandro tem é o segundo histórias. palestrante, o Uhum, Ark já passou ali, mas ele vem tratar um pouco mais direcionado a
recursos humanos, realmente, Uhum, em tratar uhum. isso, a valorização Sim. do colaborador, do funcionário, né? Uhum, É uma empresa que se aplica na retenção de funcionário, uhum. preparação e retenção. Sim. Aliás, eles têm um projeto que eles acreditam naquele em que a sociedade já não acredita mais. É. Eles investem muito na preparação em oportunidade para aquele, pós-encarceramento, tá, Uhum, que sai ali sem uma direção exata, tal, uhum. cumpriu a sua pena, e eles tratam isso, cuidam dessa pessoa, preparam, treinam, capacitam. E aí, como ele diz, não só, da área técnica, Hum, mas a área emocional, familiar, de relacionamento, social, né. uhum. Uma empresa que tem essa visão, ou um empresário que tem essa visão de investir, é um negócio extraordinário, né, ele É. descola do que a nossa sociedade pensa, né. E a Uhum. importância de ter esse profissional. Nós estamos vivendo numa epidemia de falta de mão de obra. É. Um É, apagão, né. tá um Uhum, apagão, tá em uhum, todos os segmentos. uhum, O varejo, na é verdade, você pega o varejo, você pega a indústria, pega o comércio, a área de serviços, uhum. e quando você traz um profissional com uma grande expertise, sabe, da gestão de pessoas, de retenção de pessoas, né, programas de que você pega, como o Gideal disse, o desacreditado, Sim. né, quem é esse rapaz, isso aqui não tem jeito, para Uhum. trazer, para restaurar a vida, e são testemunhos que a gente Justíssimo. começa a ouvir assim, falei: "Meu Deus, aconteceu isso. Não, Ah, aconteceu isso". eu não sei se ele vai compartilhar essa história, mas eu lembro de um menino, acho que filho de um dos caminhoneiros dele lá, que era um menino, acho que com alguma necessidade especial. E aí eu acho que ele manda um e-mail direto pro Gonçalo, enfim, e aí o Sandro atende aquele rapaz, chama ele para perto, enfim, no meio daqueles não sei quantos milhares de funcionários e colaboradores, né? Ele se dá o tempo de acolher, de trabalhar, de ajudar, né? Acho que até no aniversário do menino, se eu não me Uhum. engano, ele participou. É uma história muito linda, você É. pode procurar depois aí no YouTube. O Sandro já compartilhou, acho que isso no GKPN algumas vezes. Tomara que ele traga essa história também desse carinho, né? Desse olhar, Uhum. desse ter esse cuidado, né? Com pessoas que trabalham com ele, mas que podem vir a ter uma nova oportunidade de trabalho, como essa reinserção aí no mercado de trabalho, né? Gente, como que você, então, tô empolgado aqui, quero participar, mas ok, tenho ali um network, vou colocar ali meu cartão para divulgar, mas a gente sabe também que tem o pessoal ali que coloca a sua empresa, né? Vai ali contar um pouquinho do seu negócio. Como é que funciona para você divulgar, então, a sua iniciativa dentro do Café com Negócio? Além disso, eu não posso esquecer, a gente tem um grande parceiro estratégico chamado Sebrae. Uhum, O Sebrae traz ferramentas, como o Gediel disse, de graça, né, Gediel? De graça. sim. Eles vêm aqui, só para você ter uma ideia, no último café, eles estavam com um programa junto com o governo do estado para aporte financeiro para Ah, negócio. Sim. uhum, Aporte financeiro para negócio. uhum, Então, às vezes, você está batendo no banco uma taxa alta, sim. existem subsídio de governo estadual, Uhum, em junto com parceria, às vezes, com a prefeitura, e o Sebrae é a ponte. uau. O Sebrae está junto. Além disso, Albert, como você comentou, nós temos ali alguns apoiadores e temos também, nós damos a oportunidade de algumas pessoas falar do seu negócio. Sim. Veja só, Uhum. como eu disse ali, é o leads mais barato que você tem e mais fácil. Aham, Então, você já tem ali pelo menos 1000 oportunidades, seja lá uhum, qual for os seus segmentos, né? uhum, Vamos falar isso. Além disso, ainda, algumas pessoas, a gente fala os doidos, né? Tem uns malucos que querem falar do seu negócio, junto uhum, com a Rede Super, com o YouTube, né? uhum, Transmitido com mais de 200 mil pessoas no YouTube da PIB, sim. né? E mais as oportunidades que estão presentes ali. Então, tem Uhum, uns doidos ainda, né, Gediel? Que vai lá, a gente dá aham, essa oportunidade, dá um pitzinho ali tá. de poucos segundos, né? 20, Sim. 30 segundos do E seu isso é negócio. desafiador, né? Porque talvez quem não tá acostumado, É. né, ele tem que Na- E treinar aí, e é antes ali. interessante, porque tem gente que nós pegamos pelo braço, cara, fala, você tem que falar do seu negócio. Eu Aham, travo. Não aham, dá pra aham. falar. Aí, em contrapartida, tem uns também, né, que é como Que nós, aproveita. fala demais, Não, aí a gente tem que segurar. mas tem o cara inteligente, o sábio, né, que Aham, aproveita, entendendo que isso é muito importante. Nós uhum, temos alguns cases interessantes que já aconteceram. hum, Tem um pequeno empresário que estava iniciando seu negócio, não iniciando, mas ainda muito pequeno, hum. é uma distribuidora de gás. Sim. E ele, em 45 segundos, ele foi lá, deu o nome da empresa, a gente colocou no telão, Hã. e ele criou um jargão naquele momento: "Olha o Olha o gás! gás. Olha o gás!" E ele Hã. falou que a partir desse momento, ele usou isso como ferramenta hoje de Uhum, marketing, tem uhum. crescido, expandido a empresa a partir
desse momento, Sim. né? Então, acho que tem que aproveitar. Não são muitos, a gente não tem nem muito tempo, são Uhum. 10 ou 12 que a gente seleciona aleatoriamente para quem Tá. chega mais cedo ali, Aham. naquele momento de conexão, a gente faz essa seleção ali para essas pessoas terem esse momento ali, 45 segundos, 1 minuto para falar do seu negócio. Uhum. Mas eu gostaria de enfatizar, Albert, também um grupo de empresários que são apoiadores Sim. efetivos, que são em torno de 18 a 20 empresas, que Uhum. nós chamamos de apoiadores do Café com Negócio, que Tá. investem realmente, tá? Aí esse tem uma divulgação em todo o nosso material impresso, nas redes Uhum. sociais, nas comunicações em que nós fazemos, né? Uhum. Então, também ele tem um espaço no dia para fazer uma exposição ali, uma pequena exposição do seu produto, do seu negócio, e tal, né? Uhum. Então, esse também é um ambiente muito legal. Tá. A gente tem uma estrutura para tratar disso, né? Uhum. E também dá as contrapartidas para esse empresário que apoia o Café com Negócio. Uhum. Aliás, a gente tem que agradecer essas empresas, que são essas empresas que oportunizam a gente a ter toda essa estrutura, oferecer essa estrutura a um custo tão módico, que é um investimento tão Um valor pequeno simbólico. de inscrição, Quanto que né? tá hoje a inscrição do Café com Negócio? R$ 35. 35 30, reais, 30, então. 30, 30 olha, eu vou reais. até inflacionando É, aqui. 30 reais. 30 reais, Ó, né? não paga o kit que ganha. É Tá. verdade. Ele Uhum. recebe kit, recebe café, Café. recebe biscoito, bolinho, recebe um monte de coisa, né, Gediel? É verdade. Copo personalizado, Aham. água personalizada. Então, por Legal. isso que quando você está aqui no Café Presencial, por favor, prestigie os estandes, porque são essas empresas que estão ali apoiando e investindo para que o Café com Negócio seja subsidiado e possa atender você de forma tão carinhosa. E através disso, Albert, a gente consegue daí abrir espaço para a Basic, para os nossos Uhum. projetos de igreja, Uhum. parceiros de fora, Sim. né? Que a nossa igreja, para quem não conhece, né? A PIB não é uma igreja só para si, né? A gente nós contribuímos com outras igrejas, Sim. né? Nós contribuímos com outros ministérios, né? Pessoas que nem fazem parte, às vezes, da Batista, da Convenção Sim. Batista. Então, aí, Sim. e o Café com Negócio, através desses apoiadores, a gente consegue abençoar outras pessoas, né? Principalmente a Básica. A Básica é uma grande parceira nossa e outros É. projetos que a gente tem aqui. Não, e o legal, gente, para você que está nos acompanhando aí, né? De novo, a gente não está falando aqui numa iniciativa meramente financeira, né? Ou Perfeito. de levantar recursos por si só. Tudo tem um propósito, né? Tem um fim. Então a gente se alegra com projetos como esses, porque tudo que a gente consegue captar, né, e reinvestir para entregar um conteúdo, uma mensagem de transformação na vida, nas famílias, nos negócios das pessoas, né, é abençoador, porque daí a igreja não precisa tirar do seu caixa, dos seus recursos, né? E a gente tem buscado fazer iniciativas parecidas como o Café com Negócio, no nosso musical de Páscoa, por exemplo, Perfeito. quando a gente consegue levantar algum patrocinador, né? O Natal Natal Aleluia, que é nosso espetáculo de Natal aqui também que acontece, né? Temos vários outros eventos onde tem custos, né? Claro, né? O figurino, alugar um equipamento, né? O cenário que a gente tem que preparar, mas toda vez que a gente consegue oportunizar, claro, com qualidade, com cuidado também, né? Para que marcas, serviços, produtos possam se comunicar de uma forma adequada, né? Com o público e a comunidade toda da igreja, a gente consegue ter recursos para baratear, viabilizar. Esse é o intuito principal, né? Sustentar projetos e várias iniciativas. É legal lembrar da Cris, um grande abraço para a Cris aqui, que está nos ajudando nessa frente aí de relações institucionais, né? Cris Kilter está conversando com o pessoal do café, com o pessoal dos mídias, Media Kits aqui dos eventos, dos nossos canais aqui também, a TV Rede Super Curitiba, né? A Marumbi aqui também, os nossos canais onde pessoas, empresas podem se comunicar e trazer também as suas marcas, os seus produtos e serviços. Né? Não, interessante, até como o Gediel falou, a gente utiliza o nome apoiadores, né, Gediel? Isso. Embora são patrocínios, são apoiadores, porque a gente tem a PIB, que patrocina, na verdade, isso para nós, a Rede Super, né, que põe todo o seu aparato à nossa disposição. Então, assim, são os nossos patrocinadores. Agora, é importante dizer também, Albert, assim, quanto a Primeira Igreja Batista, o Café com Negócio, a gente não é responsável pelos negócios feitos. Sim. É importante as pessoas entenderem isso. Perfeito. Né? Agora, também, algo que a gente fala, virou um jargão nosso. Você vai fazer um orçamento, seja justo. Sim. Você tá entendendo? Seja justo. Você vendeu
Prometeu um prazo? Entregue. Cumpra. É. Entregue, seja honesto com o seu negócio. Porque, assim, na naturalidade das coisas, quando você desonra, já é um mega problema. É, E quando você tem o carimbo cristão, é. não é verdade? E todo mundo vai saber cedo ou tarde, se você pisar na bola uma, duas vezes, meu irmão, aí, cara, infelizmente, né, isso aí vai se espalhando e aí você vai acabar penalizando o seu próprio negócio, sua própria qualidade, seu serviço. Então é muito importante você ter esse zelo. E muito bem lembrado, né, Arquimedes, a gente tem sido um facilitador, né, nós não estamos chancelando aqui todas essas marcas e produtos e serviços, não tem condições, né, é evidente, né, mas eu sei que isso é um dos desafios que Sim. vocês enfrentam aí no É. Café com Negócios, ao mesmo tempo que tem colhido tantas histórias maravilhosas também de transformação, né, e de resultados através desse projeto aí maravilhoso ministerial. Gente, nós estamos indo já para o final aqui do nosso tempo aqui do Momento É PIB rápido, hein? Curitiba, passa rápido aqui, tão gostoso, né, falar desse projeto aí tão especial, tão importante para os tempos onde nós estamos vivendo e que tem se multiplicado, mas eu queria oportunizar mais uma vez para vocês contarem para a gente aqui como é que vai ser, o que vocês têm sonhado para frente, o que vem no futuro, né? Quais são os desafios, quem vocês desejam convidar também para participar e de que forma, né? Oportunizar para vocês esse tempo Robert, final. primeiro, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente falar esse projeto que já tem se consolidado aqui, né? Mas especialmente também agora convidar você para esse próximo agora, dia 25 de abril. Existe uma pesquisa, Albert, que a maioria dos negócios, dos pequenos negócios, eles iniciam a partir da comunidade em que essa pessoa vive. Seja a igreja, seja num clube, seja dentro da própria empresa, inicia-se um negócio embrionário ali naquela comunidade, a partir daquela comunidade. O Café com Negócio, ele quer proporcionar exatamente isso. Quem sabe você frequenta a Primeira Igreja Batista ou faz parte dessa comunidade cristã, a gente quer oportunizar você a, quem sabe, descobrir que você tem potencial para desenvolver um negócio. E o ambiente da igreja pode ser, sim, esse ambiente para você iniciar esse negócio. Venha estar com a gente, venha estar dia 25, e eu tenho certeza que você pode ser impactado, mas também pode ter alguns insights que te ajudarão a iniciar um negócio, né? E assim, ó, eu creio, Albert, que o empreendedorismo, se ele não for a maior, está entre as maiores ferramentas de uma mudança social numa sociedade. Amém. E aí, quando você tem essa ferramenta de mudança, mais o evangelho de Cristo, muda vidas, transforma vidas, né? É isso mesmo. E é interessante, no dia 25 de abril, nós vamos ter o Celebre também. verdade. Então, o que a gente está falando com as pessoas? Venha para o Café com Negócio, né? Se alimenta das palestras Isso. e o alimento mesmo fica para o Celebre. Celebra. Ali, né, do meio-dia para frente, tal, que é o maior movimento nosso no Celebre, que é um verdade. dia de comemoração. Então vai ser um dia fantástico na vida das pessoas. Não precisa ser evangélico para vir, não precisa ter CNPJ, né? Tá aberto para todos os públicos, porque vale a pena vir. 25 de bom. abril, a partir das 8 horas da manhã. Boa lembrança do Arquimedes, hein? 13 de maio é o aniversário da PIB Curitiba. Então, como vai estar sendo ali já no final de abril, pertinho de maio, a gente vai fazer essa grande festa que a gente faz todo ano, né? Food trucks, barraquinhas aqui. Então, vai ser um tempo gostoso já aqui de manhã, almoço, de tarde. Então, aproveita a oportunidade então, de curtir aqui esse tempo do Café com Negócio e já ficar para celebrar junto com a gente essa festa do aniversário, né? Comida típica de vários Vários lugares. estados do Isso. Brasil. Olha, vale a pena. Vem pro café, né? Toma o café e depois Celebre. Amém. come ali no Celebra, nas barraquinhas ali. Vai ser muito legal. Isso mesmo. Eu queria terminar antes aqui honrando a vida do Arquimedes, do Gediel, né? Eu sei que e eu conheço o coração deles e eles fazem tudo o que fazem, não é para benefício próprio, não é para autopromoção nem nada disso, né? Mas o Ark está aqui representando a Asa Benefícios, né? Que atua na parte de planos de saúde, benefícios, né, Ark? Qual que é o teu segmento? A gente já atua há alguns anos aí no mercado de benefícios corporativos. E Deus tem aberto portas, sabe? Você falou uma coisa interessante. Eu não tenho essa intenção, mas Deus acaba abrindo portas, né? Maiores do que eu imaginei do meu negócio, né? A gente, apesar de crise o ano passado, a gente foi muito bem. Esse ano começou bem o primeiro trimestre, mas esse é meu negócio. Então, benefícios corporativos, plano de saúde,
a gente tá aí para servir. Isso aí, procura o Ark. E olha, o Gediel, esses dias eu lembrei dele no mercado, gente. Eu achei Não tem como não fantástico. lembrar. Fui lá e comprei uns lencinhos umedecidos para limpeza de balcão de cozinha. É Às isso vezes aí. precisa dar uma limpada rápida ali. Já peguei uns 3 pacotinhos lá do lencinho umedecido para cozinha da Mille, né? É Quantos isso anos de aí. Mille já, Gediel? Então, eu estou há quase 30 anos, são 27 Uau! anos, atuando na empresa, sou um executivo da área comercial, né? Uhum, É uma empresa paranaense, curitibana, né? Mas com uma uhum, atuação nacional uhum, e em todo o território nacional, também no Mercosul. uhum, Então, uma empresa que tem alguns princípios muito interessantes, né? uhum. E com um portfólio de produto aí, como você É, falou, desde o lencinho, sim. da cozinha ao banheiro, aos É, cuidados femininos, cuidados infantis, como é. fralda, os cuidados adultos, como fralda para uso adulto. Então, um Uhum. portfólio grande aí de atuação em toda a rede nacional na marca Billy. Que legal, parabéns pela iniciativa, hein? A gente estava procurando ali um lencinho fácil para cozinha ali, né, para limpar ali, e vi no mercado esses dias, falei, ah, tá aqui Tá o aí, mão do ó, é Gediel isso também, aí. né? Muito obrigado pela preferência. Gente, esse foi mais um Momento PIB Curitiba. Esperamos muito que você tenha sido abençoado aí, tendo aí um enriquecimento também de conhecimento, mas de iniciativas ministeriais para sua vida. Comenta com a gente, compartilha também o que você achou, né? Como é que você deve aplicar isso, para quem que você vai recomendar também um pouquinho mais do Café com Negócio que a gente conheceu hoje no Momento PIB Curitiba. Que Deus abençoe você, a sua vida. A gente se vê no próximo programa.